noite a todos. Bom, estamos aqui reunidos, essa questão formal, né, para que seja apreciada a legislação que dá origem ao planejamento orçamentário do município para o ano de 2024. Então, é audiência pública para discussão do projeto de lei 181/23 e suas emendas, que estima e fixa as despesas para o município no exercício de 2024. Bom, primeiramente eu cumprimento a todos os vereadores dessa casa, em especial o nosso colega vereador Pedro Roberto. Muito obrigado pela presença, vereador. Já faça seus cumprimentos também. Boa tarde, vereador Jean Dornelas, que neste ato preside, né, aqui esta audiência que pretende discutir o orçamento da cidade. Legalmente, nós devemos fazer essa audiência e ouvir também as pessoas em relação ao orçamento, né? Tirar alguma dúvida. Então, é importante esse momento. Quero parabenizá-lo e também aqui já parabenizar todos que estão aqui interessados, né, na cidade, interessados em debater a cidade, interessados na questão orçamentária. Muito bem. Bom, por falar em interessados, lembrar a todos que essa audiência ela é transmitida pelo canal da TV Câmara, que é o canal 4 da NET, e em rede aberta, né, digital, no 28.2, e pela internet também, no www.riopreto.sp.leg.br, e ainda nossa rádio educativa, a FM 106.7. Então, um momento importante, né, onde vamos discutir aqui o nosso orçamento do nosso município. Bom, saúdo todas as autoridades, todos que estão acompanhando pela TV Câmara, e este orçamento estará e está disponível para consulta nos órgãos, né, nos sites, nos sítios oficiais, tanto do município, né, e da própria Câmara Municipal. Então, você que ficar interessado, que queira entender o que foi destinado, que eu vou fazer uma pequena leitura, um en passant sobre esses números, mas o detalhamento está lá disponível, né? E estamos aqui abertos a alguns munícipes presentes que poderão também opinar, falar, trazer a sua opinião, né? Lembrando que, em cumprimento ao princípio da publicidade, esta audiência pública foi divulgada por meio do Diário Oficial, bem como do próprio site da Câmara Municipal, e, claro, foram enviados convites para praticamente todas as autoridades constituídas do município, em todas as esferas governamentais. Enfim, foi tudo amplamente divulgado, o convite foi realizado e o objetivo é esse, dar publicidade para que haja discussão e aí sim o projeto possa ser encaminhado para votação, né? Pois bem, vou fazer uma rápida exposição do projeto de lei, onde nós temos um total geral, né? Um total geral aqui. Vou pegar um resumo, Pedro. Você que está mais... Acho que aqui é melhor essa parte aqui. Acho que essa aqui é que fica melhor, né? Obrigado, vereador Pedro, nos auxiliando aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos falar de receitas rapidamente, que é estimado para o município de Rio Preto, tá bom? Vamos lá? Primeiras receitas, que é a parte boa, depois a parte difícil, que são as despesas, né? Bom, impostos, taxas e contribuições de melhoria. A receita estimada são R$ 949.413. Contribuições, R$ 118.977.000. Corrigindo, lá em cima são 949.413.000. Receita patrimonial, R$ 86.636.050. Receitas de serviços, R$ 318.174.820. Transferências correntes, R$ 1.281.355.000. Outras receitas correntes, R$ 96.311.000.
326.810. Total de receitas correntes, 2 bilhões 850 milhões 882.680. Pois bem, bom, o total de receitas, agora é outro tópico, ainda em receitas. O total de receitas correntes intra-orçamentárias, 274.575.320. Outro item ainda de receita. Total de receitas de capital, 150.142.500. Bom, enfim, o total de receita estimada para 2024 do município de São José do Rio Preto, 3.125.039.700 Legal agora, para quem está acompanhando, e é algo interessante, eu vou rapidamente dimensionar e estratificar onde a estimativa de orçamento feita pela Secretaria de Planejamento, a qual já faço uma referência, pelo brilhante trabalho exercido por toda a equipe de nosso vice-prefeito e secretário Orlando Bolsoni, bem como o nosso secretário de Finanças, servidor de carreira, inclusive, qual tenho grande admiração, Martim, feito a várias mãos. Então quero destacar aqui o brilhantismo, a organização nessa estimativa, né? Então parabéns mais uma vez, né? Então agora, dentro desses 3 bilhões 125 milhões, eu vou me permitir, Pedro, estratificar, né, onde esse dinheiro está indo, né? Onde ele está indo. Vamos lá. Funções de governo, então. Legislativa, 428.600. Para a administração. Ô Pedro, isso aqui seria a Câmara Municipal, né? O 46, né? Então, para esclarecer, esses 46 milhões onde está funções de governo, está aqui legislativa, seria o 12º. É isso, Pedro? O dinheiro que é enviado. Eu estou pedindo sempre auxílio aqui ao meu colega Pedro Roberto, que é nosso ex-presidente da casa, né? Vereador, vamos dizer, praticamente decano, o homem da experiência, né? Então eu que estou aqui aprendendo, tenho que me servir da experiência do meu querido Pedro aqui. Bom, então a Secretaria de Administração aqui, para a administração, 517.262.600. O que é a administração aqui, gente, que surte esse valor aqui bem elevado, quase mais de meio bilhão de reais. Aqui está a folha de pagamento, salários. Por isso que ela aparece de forma bem avolumada. Defesa Nacional, 270 mil. Segurança Pública, 3.540.000. Assistência Social, 43.269.500. Previdência Social, 293.746.000. Destaque aqui para a Previdência Social, que também é um valor volumoso, porque ele é proporcional ao que nós estamos falando aqui de folha de pagamento. Então, se você tem uma despesa elevada com folha de pagamento, proporcionalmente você vai ter também essa despesa elevada para custear a parte previdenciária, né? Bom, saúde, 553.873.000. Trabalho, 3.894.000. Educação, 663.637.000. Cultura, 5.255.000. Direitos da cidadania, 193.000 reais. Urbanismo, 211.859.000. Habitação, 6.888.000. Saneamento, 219.661.000. Gestão ambiental, 90.819.000. Ciência e tecnologia, 6.723.000. Agricultura, 46.381.000 reais. Comércio e serviços, 5.152.000. Transporte,
88.252.000. Desporto e lazer, 17.182.000. Encargos especiais, 243.091 reais. Reserva de contingência, 57.663.000. Pois bem, esse é o nosso orçamento. Estão aqui as despesas previstas. Acabamos de mencionar, então, da onde viria o dinheiro, essa previsão, e aonde esse valor será gasto. Então, passados os dois quadros, agora eu gostaria de passar a palavra para o vereador Pedro Roberto, o qual recorro à sua experiência para maiores observações antes de eu passar a palavra para os interessados. Eu entendo que o orçamento, ele é essa peça, uma peça que a gente olha para ela, né, fala mais de 3 bi, é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo nós temos aí, o vereador Jean acabou de citar, várias, né, secretarias todas. A gente entende que o orçamento normalmente não dá para tudo como que se pretende fazer, mas existe uma questão importante no orçamento, Laurence, que me acompanha aqui, representando aqui o setor da cultura, que é o remanejamento. No corpo da lei, por uma legislação federal, permite que o prefeito faça o chamado remanejamento de verbas. Isso dá uma mobilidade também para o governo, né? Ele pode, se tiver um recurso que ele entenda em obras que está lá, talvez ele consiga colocar para a educação, ou para a saúde, ou para a cultura, ele pode fazer esse remanejamento, tá bom? Só para vocês entenderem. Agora, a gente sempre ouviu o professor Bolsoni, eu acho que é uma questão importante, que o orçamento é uma previsão, não é isso? É uma previsão. Então, lógico que tem toda uma metodologia, onde certamente pega o orçamento do ano anterior, normalmente você pega aí praticamente todos na sua grande maioria das secretarias, é aplicado o índice inflacionário, né, e é meio que atualizado o valor. É lógico que tem, se pegar às vezes setor de obras, em alguns setores, vai depender principalmente de recursos de financiamento, né? Mas eu entendo que a peça orçamentária, ela tem aí uma perspectiva dessa mobilidade, dependendo principalmente da receita, não é? Daquilo que a economia vai proporcionar. Então, ele para mim, essa peça que é real e, ao mesmo tempo, nem tão real. A gente pega aqui a questão enfim, de todas as secretarias, a gente percebe isso, né? Se conversar com o secretário, por exemplo, aqui tem emendas também, mas conversando com os secretários, eles normalmente gostariam de ter um valor maior do que o que está colocado aqui, tá? Então é isso. Eu acho que agora, vereador Jean, só para colocar aqui um complemento, não sei se o senhor me permite, nós temos as emendas já colocadas no orçamento. Então, esse momento agora, a gente está aqui para ouvir vocês, só que tem um probleminha, nós não temos mais prazos para inserir novas emendas, né? O orçamento, da forma como ele está, nós temos duas opções. Nós temos a questão das emendas, que os vereadores podem votar favorável ou não, né, se entender que a emenda é pertinente, e nós temos a opção de votar a favor do orçamento ou contra o orçamento, aprovar ou rejeitar o orçamento. Esse é o nosso papel aqui, vereador Jean. Talvez nós pudéssemos criar, né, eu acho que essa é uma questão que a gente pode pensar, fica aqui como sugestão até para a gente pensar junto,
de fazermos uma audiência pública antes de fechar o prazo das emendas, tá? Porque eu entendo, Laurence, eu estou me referindo a você porque você está sempre aqui fazendo a luta na questão do 1% da cultura. No orçamento não foi contemplado 1%, então há uma emenda contemplando 1%. Ok, nesse caso do setor da cultura, está salvo aqui pelo menos a possibilidade de ser aprovada essa emenda, certo? Mas se houver outras situações, o que eu sugiro para os setores? A questão também dos conselhos tutelares está aqui, né? Temos o Josimar aqui, que é conselheiro tutelar. A gente sabe que é uma luta para que Rio Preto tenha pelo menos mais um conselho, né, tutelar. Nós temos 2, há uma recomendação para que as cidades, cada 100 mil habitantes, tenha um conselho tutelar. Nós, pela recomendação, né, nós deveríamos ter 4 conselhos, temos 2. Bom, entre 2 e 4, né, entre dobrar e ter mais um, pelo menos ter mais um conselho, o que ajudaria a cidade na questão da defesa da criança e do adolescente. Então essa emenda, ela está aqui, daqui a pouco eu vou comentar já das emendas também, das emendas que estão no projeto. Então, a partir do meu comentário, eu passo para vocês, só para fechar. Eu entendo que é sempre o debate da cidade, do orçamento, ele é sempre permitido, percebe? E o prefeito pode, eu entendo, naquilo que a lei permite, nesse remanejamento, ele pode fazer movimentações com o orçamento, tá? Então isso permite que hajam movimentos em favor de demandas, né? E que é possível que o prefeito possa acolher. Certamente ele vai ter que analisar muito a questão da receita, né? De como está a economia, né? Entendeu? Então, só para dizer que também a questão do momento, né, do orçamento, não é um momento final, entendeu? Daquilo que a cidade pode fazer, daquilo que a população pode cobrar. Essa cobrança ela é sempre pertinente em qualquer momento, seja este ano, seja o ano que vem. Lembrando que o ano que vem é um ano de eleição também, é um ano que tem limitações na questão do orçamento, né? Então você tem problemas de contratações, tem limitações aí de contratações de servidores, né? Há limitações que a lei impõe aí. Então eu vou falar das emendas. A emenda número 1 é uma emenda do vereador Dr. Renato Pupo de Paula, que destina ao lar de Schmidt R$ 581.556. Só para explicar, tem 4 emendas aqui, que é uma emenda para cada lar. Isso é fruto de um trabalho que nós fizemos, eu como presidente do Conselho do Idoso, mais o vereador Dr. Renato Pupo, a vereadora Karina, com a participação direta do vereador Odélio. Isso significa o seguinte: esses valores aqui que o vereador Renato coloca na emenda, é o valor para manutenção dos profissionais da área da saúde dos lares, Marco. Porque o que acontece hoje? Os lares, eles recebem um valor, há um convênio com o município e recebem um valor da Secretaria da Assistência. Porém, este valor não é o suficiente, algo em torno de R$ 1.800 por acolhido. Para citar aí, acho que Piracicaba, nós levantamos 2 cidades, está na faixa de R$ 3.000 por acolhido. Então, esses valores aqui das emendas, eles pretendem dar uma equacionada, ajudar os lares, vamos dizer assim, na sua manutenção e principalmente no pagamento dos profissionais da área da saúde que os nossos lares têm. Os nossos lares cuidam dos idosos. Então, o lar de Schmidt, R$ 581.556. Por lar de Betânia, a emenda do vereador Renato Pupo, R$ 536.005. Isso é para o ano de 2024. Para o lar Esperança,
R$ 373.868 e para o lar São Vicente de Paulo, R$ 760.826. Todas as emendas do vereador Dr. Renato Pupo de Paula. E agora vem as emendas do vereador João Paulo Rilo. O vereador apresentou uma emenda de 3 milhões. No corpo da emenda, o vereador tem que apresentar, porque ele tem que remanejar no próprio orçamento. Então, no caso aqui, só para citar um exemplo, das emendas do vereador Dr. Renato Pupo, ele remaneja um recurso da própria Secretaria de Assistência para aqui os lares, tá? Todos os valores que ele retirou aqui é da Secretaria da Assistência, tá? Ou seja, da assistência é um recurso aqui que em tese deveria ser da saúde. Então, normalmente isso cria aí uma certa dificuldade. Do vereador João Paulo Rilo, ele faz uma emenda de 3 milhões para a Secretaria da Assistência Social, ou seja, ele coloca 3 milhões a mais para a Secretaria da Assistência Social. E ele retira esse recurso do setor de comunicação social, tá? Então, essa é a emenda do vereador João Paulo Rilo. Outra emenda do vereador João Paulo Rilo é de 11 milhões, ou melhor, 14 milhões para a Secretaria de Cultura, tá? E aí ele faz aqui a retirada da Secretaria Municipal de Administração, tá? Então são 14 milhões que ele pretende destinar aqui, que é o equivalente a 1% da receita corrente líquida do exercício anterior, né? Então fica aí registrado a emenda do vereador João Paulo Rilo. E a última emenda do vereador João Paulo Rilo, certamente já vou dizer, né? Tanto da cultura quanto esse para o Conselho Tutelar, quanto para os lares, tem o meu já apoio integral. Ele aqui destina recursos, o vereador João Paulo, de 1.720.000 para a criação de um conselho, para a criação de 2 novos conselhos tutelares. Na verdade, a proposta do João aqui, João Paulo Rilo, é para criar mais 2 novos conselhos tutelares, onde destina R$1.720.000. Eram essas, né, as emendas, né? Eram essas, né? Vereador Pedro, obrigado por ter nos passado as emendas, em que pese os 2 vereadores não estarem presencialmente, ao menos o vereador João Paulo Rilo, acho que a assessora dele está presente, queria registrar. O Renato Pupo, tem alguém representando ele? Não, né? Ah, tá. Bom, enfim, essas foram as emendas serão votadas em plenário. Eu gostaria agora de franquear a palavra para 2 inscrições que nós temos aqui. Primeiro, o senhor Josimar, né, Pérez Salles, que você é conselheiro, né, Josimar? Você é eleito agora, né? Você foi eleito agora, né? Primeiro suplente, tá? Meus parabéns pela eleição. Você tem 3 minutos, por gentileza. Tá ligado o microfone, hein? Vê para mim. Sim, melhor. Acredito que sim, agora sim. Quero agradecer, Jean. Pode mexer? Tá. Quero agradecer, Jean, pela oportunidade. Você está presidindo aí uma audiência pública muito importante para São José do Rio Preto. Quero cumprimentar o vereador Pedro Roberto pela atuação também, assim como o Jean, são defensores aí da causa da criança e adolescente. É sempre um prazer estar presente nessa casa, em discussões, em sugestões que nós trazemos enquanto munícipes, enquanto conselheiro tutelar. Nós já estivemos algumas vezes nessa casa e novamente estou aqui para poder representar os conselheiros tutelares de Rio Preto, os atuais conselheiros e também os conselheiros que foram eleitos. Muitos deles conhecem o trabalho do Conselho Tutelar, sabem da importância de se ter mais conselhos tutelares em Rio Preto.
assim como o Pedro disse, o CONANDA ele sugere a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar, e Rio Preto já está aí há muito tempo com esse número, com essa falta de conselhos, né? Poderíamos ter tranquilamente 4 conselhos tutelares e já está estudando a possibilidade de um 5º conselho tutelar, né? Então, assim, sabemos que o orçamento aí, como o próprio Pedro disse, né, um orçamento que ele já entra meio que comprometido, mas quero destacar aqui a importância da gente ter pelo menos mais um conselho tutelar, para que a gente possa apresentar de uma forma fidedigna os dados que nós temos, que nós podemos produzir e apresentar para essa casa, para o Executivo, que realmente o 4º conselho ele é necessário. Até mesmo porque nós temos aí toda a rede de proteção que exige muito do Conselho Tutelar, essa participação do Conselho Tutelar. E nem sempre a gente consegue atender toda essa demanda, porque nas nossas mesas estão abarrotados de casos. E esses casos eles precisam ser triados diariamente para que a gente não venha falhar. Porque ali, Jean, poucas pessoas sabem. Inclusive, temos aqui vários vereadores que defendem essa causa, mas poucos sabem da real importância do papel do conselheiro tutelar. Nós temos ali casos de abuso, de maus tratos, de abandono de incapaz. Então, assim, é algo muito importante. Eu, particularmente, eu tinha uma visão do conselho tutelar antes de ser conselheiro. E, assim, quando você participa daquele contexto e você vivencia todos os dias aquelas situações, você fica revoltado com o que tem ali dentro. Então, assim, hoje essa participação minha, eu venho aqui representar, como eu disse, todos os conselheiros de Rio Preto. O conselho, enquanto um órgão permanente, um órgão autônomo, não jurisdicional, ele tem essa atribuição de auxiliar o executivo no orçamento. Então, assim, hoje a gente vem aqui expor novamente essa necessidade de se ter mais conselhos tutelares. E também vamos encaminhar, Pedro, esse ofício, apontando novamente essa necessidade para poder complementar essa ação que todos vocês já estão fazendo também. Sabemos que o prefeito ele é bem sensível com essa causa, e temos certeza que conseguiremos êxito aí, e certamente as nossas crianças serão assistidas por todos esses que foram eleitos e esses que vão ser reconduzidos aí certamente com essa criação desse 3º e talvez aí um 4º conselho tutelar. Mais uma vez quero agradecer essa oportunidade aí e colocar o conselho tutelar à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. A registrar, inclusive, que pessoalmente, como vereador e como pessoa pública, eu sou totalmente favorável à criação desses demais conselhos, defendo isso, apoio. No entanto, temos que ter a serenidade e deixar bem claro e registrar sempre que o município de São José do Rio Preto, como 80% dos municípios brasileiros, estão vivendo uma grave crise financeira. Ela é passageira. Até porque o reflexo da arrecadação nacional, ele leva de 7 a 8 meses para chegar. Então, nós estamos aqui recebendo os repasses federais aí de 8, 9 meses atrás, que foram períodos difíceis. Então, neste momento, eu sou empírico em destacar que eu concordo com o nosso prefeito, que não dava para incluir nesse orçamento, realmente é complicado você tirar um valor desse de outras tantas necessidades, mas no momento oportuno, que é o meu modesto conhecimento e ponto de vista, acredito que 2025, eu penso que é uma luta necessária. Eu penso que sua presença aqui, representando todos os conselheiros e todas as nossas crianças e adolescentes, é válida, para já deixar registrado essa luta, que tem o nosso apoio, enquanto pessoa pública, como cidadão. Infelizmente, o momento é que deixa um pouco a desejar, mas parabéns, isso é importante, registrar. Né? Tem que começar, se não começar... Né? Obrigado. Bom, agora eu queria franquear a palavra também para o Laurence Garcia, que é diretor de teatro, que tem um vozeirão, eu já elogiei seu vozeirão, só que é um grande homem, né? Na rigor da palavra, né? Laurence, você tem 3 minutos aí para nos contemplar com a sua sabença na área de cultura. Alô, obrigado, vereador Jean. A gente trabalha com teatro, tem que ter uma voz, né, potente, senão como que a gente vai exercer a nossa função, né? Quero já agradecer também por tanto o vereador Jean quanto o vereador Pedro Roberto, que votaram pela derrubada do veto da emenda da LDO da cultura, né?
E aí, estamos aqui de novo, em mais uma audiência pública. Acho que essa já é a quarta que a gente faz, que a gente está presente, falando sobre a necessidade do orçamento da cultura, né? A primeira, se não me engano, foi ali em maio, inclusive o Bolsonaro estava, foi no auditório, depois teve outra aqui. E aí, eu fico imaginando, assim, fico me perguntando qual é a real, onde que a gente consegue de fato modificar um orçamento trazido pelo Executivo. Porque o primeiro orçamento que foi apresentado, e aí tinha para a cultura 5,3 milhões. E aí foi apresentado, falado que precisava de 1%, e aí foi falado que ia ser estudado, e aí a gente apresentou uma emenda aqui, essa emenda foi aprovada, foi vetada pelo prefeito, foi derrubado o veto, está na justiça. Nas audiências todas que tiveram pela cidade para falar do orçamento, a cultura foi considerada prioridade. Na pesquisa que foi feita online, a cultura foi considerada prioridade. E, no entanto, não só não modificou, quer dizer, modificou, foi para menos. Perdemos 50 mil reais aí nessa conversa, né? Então, eu fico me perguntando, por quê? Por que a gente está fazendo essa audiência aqui? Porque se foi feito várias audiências e o prefeito fala que escuta a população, mas o setor da cultura especificamente não está sendo escutado. A gente vem deliberadamente, sistematicamente falando sobre a importância do orçamento da cultura. E aí a gente está falando de um setor que ele emprega 5% da população brasileira. É um setor que movimenta 3,5% do PIB. É um setor que a cada R$1 investido retorna R$1,80 para o município. Então, não dá para falar que é porque não falta dinheiro, falta vontade, né? Tem dinheiro para mexer. A gente não está falando de uma mudança astronômica. A gente está falando de uma mudança que é de 10 milhões de reais para uma prefeitura de 3 bi. Eu sei que vocês podem falar, não, está muito travado aqui, está difícil, a arrecadação, 9 meses, é difícil mesmo, mas o prefeito se propôs a isso. Ele se propôs a arrumar a cidade, ele se propôs a conversar com todo mundo, ele se propôs. Então, se ele se propôs, ele tem que resolver. O setor da cultura é um setor que historicamente está negligenciado. Vereadores, a gente tem R$1 milhão, é o que sobra disso daí. 4 milhões é para o arquivo municipal e para a manutenção da secretaria. Agora, então, assim, o que chega na população é R$1 milhão. Como que a gente consegue fazer qualquer coisa? Isso é menos do que R$5 por munícipe durante o ano inteiro. Imagina, quando a gente começa a colocar uns valores assim, a gente vai vendo o absurdo que é esse orçamento. E aí a gente fica se perguntando, por quê? Por que que a gente está aqui? Por que que a gente está... E aí, sendo que, não, né, em teoria, se não tivesse sido apresentada a emenda antes, nem dava para apresentar de novo. Né? Um minuto, Laurence, para terminar, por gentileza. Ah, beleza. Não, é mais nesse lugar aqui, porque a gente simplesmente não está sendo escutado. Né? A gente simplesmente... a Câmara dos Vereadores escutou a gente, aprovou a emenda. O Executivo simplesmente não está escutando, simplesmente não chama a gente para conversar. A gente sistematicamente tem pedido audiências com o Executivo e o Executivo simplesmente tem ignorado a gente. Então estamos aqui mais uma vez e vamos fazer essa briga e vamos lutar. Mas quando a gente vê que, na verdade, a gente perdeu 50 mil reais... é que aí a gente vê que o Executivo simplesmente não está nem aí para o setor da cultura. Então fecha a secretaria, passa para outra, né? Porque do jeito que está, talvez seja até melhor. Bom, muito obrigado. A opinião do cidadão aqui ela é sempre ouvida. E cabe a nós que fazemos parte dessa comissão tão importante de finanças, também destacar para quem está acompanhando pela TV Câmara, há algumas situações interessantes, como já falamos quando da exposição do Josimar, deixar claro aqui também que o município tentou aumentar a arrecadação por meio de um realinhamento nas alíquotas de cobrança de IPTU, o que foi rejeitado por unanimidade por essa casa.
gerando um desacerto de aproximadamente 90 milhões de reais. Então, eu quero deixar bem claro para a população que está nos acompanhando, que algumas solicitações, algumas, talvez, comprometimentos que havia com algumas partes da sociedade, como podemos mencionar a própria cultura, restaram prejudicados. E a Prefeitura tem feito cortes drásticos, como nós percebemos ao esmiuçar o orçamento e o relatório de despesas, justamente para absorver esses 90 milhões de reais que essa casa rejeitou a alteração na alíquota do IPTU. Ou seja, temos um cobertor curto. Então, deixar bem claro, já que o assunto aqui é finanças, eu, como vereador e membro da comissão, tenho a obrigação de trazer este lado para a população que acompanha essa audiência pública. Parece que temos mais uma inscrição, a Luciane Fontes, que é assessora do vereador João Paulo Rilo. Por gentileza, a senhorita tem 3 minutos. Boa noite a todas e todos. Aqui represento o mandato do vereador João Paulo Rilo. Eu gostaria de frisar primeiro 2 aspectos desta audiência pública. Ainda que ela tenha sido dada a publicidade da sua realização, a gente precisa destacar que uma audiência pública que quer trazer a população para debater o orçamento numa sexta-feira, às 6h30 da tarde, é um pouco difícil da população estar presente. Então, primeiro, registrar essa demanda do mandato de que as próximas, primeiramente, como o vereador Pedro Roberto alertou, aconteçam antes dessas emendas serem, do prazo das emendas ser encerrado, e também aconteça num horário em que a população consiga participar, não numa sexta-feira às 6h30 da tarde. Além disso, a gente também tem que registrar que uma audiência que pretende debater o orçamento municipal, que vai ser votado nas próximas semanas da cidade, que foi formulado pelo Poder Executivo, não tem nenhum representante do Poder Executivo aqui presente. Então, não adianta a gente fazer questionamentos aqui, não adianta a gente fazer grandes formulações aqui, uma vez que não tem nenhum representante da Prefeitura Municipal, nenhum representante do governadinho aqui presente, para que a gente consiga, de fato, debater o orçamento municipal. Porque, mais uma vez, a gente vai ficar conversando entre nós, né, Laurens? Tentando criar saídas e alternativas, inclusive debatendo em cima das emendas já apresentadas pelos vereadores Renato Pupo e João Paulo Rilo, mas não vai ter muita dissonância, uma vez que eles realmente calam, fecham os ouvidos e nos calam para ouvir quando a gente precisa discutir as demandas orçamentárias. E são muitas as questões a serem tratadas. Primeiro que o problema orçamentário riopretense não tem tanto a ver com o fato desta casa não ter aprovado o IPTU, uma vez que esse IPTU veio sem promover a devida justiça social para a cidade. Mas sim tem a ver com elevadíssimo gasto com contratos terceirizados sem fiscalização aqui no município. O elevadíssimo gasto de dinheiro público com apadrinhados do governadinho. Então, isso a gente precisava estar aqui, na presença de um representante do Poder Executivo, para debater. Como que o governadinho vai parar de gastar à toa para poder fornecer 1% para a cultura, ampliar conselho tutelar e, de fato, garantir a proteção social no município. Encerro. Muito obrigado. Bom, mais alguma inscrição? Pois bem, acredito que, satisfeitos os termos regimentais, quero registrar que quem desejar encaminhar qualquer tipo de pergunta, seja ao Executivo ou ao Legislativo, o site da Câmara Municipal, o aplicativo da Câmara está disponível e essa comissão terá o prazer de encaminhar a quem de direito. Suas considerações finais, por gentileza? Bom, eu já tinha feito a sugestão, fazer novamente a Comissão de Finanças, que nós possamos realizar esta audiência num tempo anterior ao final do prazo de apresentação das emendas. Eu entendo que fica mais adequada, né? Porque aqui hoje, vou imaginar que houvesse um grande debate aqui, Luciana Fontes, minha querida presidente do PSOL Rio Preto,
e houvesse uma conclusão realmente de que deveria se mexer no orçamento, na peça orçamentária. Não teríamos mais condição de fazê-la, porque os prazos regimentais já se esgotaram para inclusão ou alguma emenda, né? Porque o orçamento só pode ser modificado por emenda, tá? Então, é lógico, volto a dizer, não impede que as lutas sejam feitas, que vão continuar sendo feitas, os mandatos que fazem os debates vão continuar debatendo sempre, e eu entendo que é possível, volto a dizer, tem um espaço para remanejar também recursos, né? Além do que é sempre comum na casa a gente aprovar recursos além desses que estão sendo aprovados, quando há uma arrecadação acima daquilo que está previsto aqui. Então, quando ocorre isto, a Câmara sempre coloca esse recurso, de acordo com o Executivo, quando ele manda, no orçamento, tá? No caso aqui, para 2024. Então, é isso. Acho que há um prejuízo enorme, por isso que eu acho que essa audiência ela está esvaziada. Quero também corroborar aqui com a fala da Luciana, deveríamos ter aqui um integrante do Executivo. Não tem aqui alguém do Executivo que poderia até fazer uma exposição inicial, novamente, do orçamento, secretaria por secretaria, até, de repente, justificar, algumas questões, mas, normalmente, o Executivo, ele só tem vindo nas oficiais ou quando são convocados e a gente sabe como é que isso funciona. Normalmente eles gostariam, sempre não gostam muito dessa exposição. Mas por isso que nós, a Câmara Municipal, tem essa prerrogativa de fazer essa exposição, tá bom? Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, representando o Conselho Tutelar, da Cultura, de outros setores, tá bom? Dizer que a Câmara é um espaço da população, é um espaço para a população vir aqui, como o Laurence colocou. Foi 4, talvez tenha sido pouca, né, Laura? Devia ter mais. É isso, continuar batendo, continuar lutando para que o orçamento da cultura melhore, para que nós tenhamos mais conselhos tutelares, para que a área da assistência social tenha um maior... não só, mais recursos também, né? Porque sem recursos muitas vezes você não consegue colocar em prática os projetos em defesa das crianças, do adolescente e do idoso e tantos outros, tá bom? Muito bem. Então, muito obrigado, presidente. Era isso. Bem, lembrando que esta é uma audiência promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, mas que anteriormente já houve outra audiência pública com todos os membros do Executivo, onde já foi discutido o orçamento também. Então, talvez isso justifique o esvaziamento devido à discussão pretérita que já houve oportunamente, muito bem destacada, muito bem alertada, com a presença de vários membros do Executivo. E essa é uma audiência pública, então, da comissão, que também faz parte do regramento. Em relação ao horário e dia, particularmente, eu entendo que foi o melhor horário e o melhor dia. Por quê? Estamos no final da semana, amanhã nem todos trabalham, está após o expediente às 18h30. Eu acredito, no meu ponto de vista, que este horário, sim, permitiria que o maior número de pessoas viesse. Ao contrário, se fosse um horário durante o expediente, que as pessoas estão trabalhando. Então, eu me permito discordar e me permito também receber com muito carinho a crítica, mas discordo piamente. Acredito que seria o melhor horário. Amanhã poucos vão trabalhar, né? Pois bem, agradecemos aos telespectadores que nos acompanharam até o presente momento. Informamos que a Câmara está aberta a sugestões, elogios e reclamações por meio da ouvidoria, que pode ser acessada no site oficial. Quem quiser mandar alguma questão, algum questionamento para esse esforçado vereador que preside esse momento,
Meu e-mail oficial aqui da Câmara é jeandornelas, com um L só, @riopreto.sp.leg.br. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e que Deus abençoe esse orçamento para que ele prospere e seja muito bem executado em favor do bem comum. Muito obrigado. Obrigado, TV Câmara.